A voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reino em Movimento Rádio Show na Boas Novas. No reino dos homens, desde a eleição de Donald Trump, na eleição agora presidente do Brasil, uma palavra que esteja sempre em voga era fake news. E no reino do céu, será que essa parada de fake news também passou por aqui? Por isso trouxe hoje aqui um ministro do Evangelho, Pastor Juan. E aí, mano? E aí, meu amigo Reuel, que satisfação estar aqui com você hoje, hein? Beleza, cara? Tudo certo? Tudo beleza. Até que enfim, né? Conseguimos estar aqui hoje. Pô, tentando trazer o Juan faz tempo, mas graças a Deus hoje deu certo. E por falar em evangelho, essa palavra para fake news e evangelho faz muito sentido, né? Faz muito sentido, porque a palavra evangelho ela significa boas novas. A mensagem dos anjos lá em Lucas capítulo 2, a partir ali do verso 9 e 10, foi que eles trariam uma boa notícia. Eles estavam trazendo boas novas. E o que eu tenho falado bastante é que hoje essas boas novas têm sido deturpadas, né? E ela está sendo cada vez mais destruída e o evangelho tem se tornado, na verdade, um fake news, né? Uma falsa mensagem do evangelho. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, eu não pesquisei bem se era verdade ou não, que o termo evangelho os romanos já utilizavam, que eles usavam assim as notícias que o império tinha feito, né? As boas notícias, vinha lá o evangelho. E aí Jesus pegou aquilo e... Na verdade, a palavra evangelho, ela significa isso, boa notícia. Seria como fosse uma ideia de um jornal, né? De você estar trazendo as boas novas, ou as notícias fresquinhas do dia, né? Então, quando o anjo vem, ele usa esse termo grego, né? Eis que vos trago boas novas, né? Eu vos trago o evangelho. E a boas novas, o que ela é, afinal de contas? A boas novas é o evangelho de salvação, que Cristo nasceu para nos dar a vida, né? Então essa é a boa notícia que os anjos vieram trazer. E através da obra de Cristo, né, de tudo que ele fez aqui, do sacrifício dele, a gente tem a experiência completa, né, do que é o evangelho, né? Exatamente, né? Em Cristo somos completos, né? Em Deus, através do seu Espírito Santo. Então a obra de redenção ela é completa ali na cruz de Cristo, né? A gente foca sempre em salvação, porque de fato acontece salvação, mas também acontece a união completa do homem com Deus, né? A total regeneração, é impressionante. Sim, a obra que... o homem volta a estar com Deus, né? Porque quando Deus criou o homem, ele criou para ter relacionamento com o homem, e esse relacionamento foi quebrado com o pecado, né? E para estar junto novamente com Deus havia várias práticas, e aí vem Jesus, quebra essas práticas e traz as boas novas, que era a sua vida, e a sua vida faz então com que o homem se ligue novamente a Deus. Então o que pode fazer esse efeito é o evangelho puro, né? Puro, né? O certo, na verdade. A dose certa, digamos assim, de evangelho. Não só a dose certa, como também o evangelho certo, né? Porque não adianta só falar do evangelho se for um evangelho, sei lá, tabajara, né? E o fenômeno de fake news, cara? O que você acha aí desse fenômeno de fake news? Fake news tá muito em voga hoje, né? Não é um termo novo, mas com o advento da internet aí, a gente tem fake news para tudo que é lado, né? O WhatsApp, Facebook, Twitter e todos essas redes sociais, elas acabam nos levando a muitas notícias que precisam realmente ter a veracidade. Na verdade, esse termo fake news, eu estava dando uma lida aí, uma pesquisada, ela é até interessante, porque ela não é nova, né? E dentro do contexto que a gente está falando aí, do evangelho, isso aí já foi utilizado há muito tempo. Eu estava dando uma lida, um tal de Pietro Arentino, não sei se você já ouviu falar. Em 1522, ele escrevia uns poemas falando mal dos cardeais que estavam sendo candidatos a papa. Então ele metia o pau nesses caras para que eles não fossem votados. Então rolava ali tipo um troquinho, ó, se você pagar, eu não falo mal de ti, né? Ei. Aí isso acabou gerando muito recurso para ele. Ele era considerado lá um príncipe até, né? E as pessoas tinham medo das suas críticas, né? Então quando ele não queria que um cardeal recebesse o cargo, então ele metia o pau mesmo, escrevia os sonetos dele lá, e isso saía distribuindo em toda Roma e as pessoas acabavam acreditando. Depois teve um tal de Procópico do século VI também, ele
mais anterior, né, ele também escrevia algumas falsas notícias a fim de deturpar a mensagem dos seus opositores. Já que em 1770 existiu em Londres o que eram chamados de homens parágrafos. O que eles faziam? Eles pegavam as fofocas do dia ou descobria a fofoca de alguém e pegava essas fofocas, escrevia no bilhetinho, mandava para a gráfica rodava aquilo e já começava a espalhar essas notícias. Então, esse conceito de fake news, ele não é uma coisa assim, porque o Trump ou o Bolsonaro, algo parecido, né? Está muito em voga hoje por causa das redes sociais, né? Que facilita esse acesso. Porque, na verdade, o que a gente pode falar de fake news? Que fake news, na verdade, é qualquer informação falsa ou qualquer informação que leva a uma mensagem para atrair. A verdade é essa, o fake news ele atrai, porque geralmente é uma mensagem sensacionalista, é uma mensagem emocionalista, tem que puxar, fala umas mentiras e às vezes muito descabida até, né? Tem umas que você percebe na hora que é fake news, tem outras que acaba porque mistura ali uma mensagem falsa com uma pitada de verdade e aí você acaba não acreditando, né? Pô, esse fato é verdadeiro, mas Mas, na verdade, uma notícia falsa no meio de uma verdadeira acaba deturpando. Isso induz muitas pessoas ao erro, né? Não é só no meio do evangelho, em todas as áreas, né? E a gente tem um caso lá em São Paulo que, por causa de uma fake news, uma senhora foi espancada porque confundiram ela com uma mulher lá. Sim, que fazia práticas, né, de rituais, aquela coisa toda, e a mulher chegou a óbito, né? Morreu, foi linchada lá na rua porque as pessoas confundiram ela e foi uma mensagem, né, depois comprovada de fake news, né? Então fake news é complicado. Estamos de volta aqui com o Pastor Juan falando de fake news, falando de evangelho, de good news, né? Trazendo do inglês. E agora a gente falou aí do que é fake news, o malefício da fake news, como ela tem deturpado, né? Mudado muitas coisas, estragado, né? Infelizmente. Quando a gente fala de evangelho, no começo a gente falou que o evangelho puro restaura o homem, tira o pecado, né? Leva a salvação. E o evangelho fake news, cara, o que o evangelho fake news tem feito? Na verdade, o evangelho fake news seria essa deturpação das boas novas, né? Ou da good news, né? Da boa mensagem, ou até mesmo do termo grego evangelho. O que é a fake news no evangelho hoje? Eu tenho para mim que tem duas linhas de pensamento muito fortes que trazem e fortalece até mesmo a fake news, que é o relativismo e o pluralismo. O relativismo, ele fala o quê? Que cada um tem a sua verdade. Então, o que é verdade para você, eu não posso contestar, você acredita naquilo. Já o pluralismo, ele acredita o quê? Que você deve aceitar as verdades do outro, né? Então essas duas mesclagens de relativismo e pluralismo são grandes exemplos de fake news, e a gente vê isso dentro das igrejas hoje, né? Dentro do que deveria se pregar o verdadeiro evangelho. E ambas essas duas coisas são fruto da modernidade, né, cara? Exatamente. Essa dúvida, na verdade, será que existe mesmo uma verdade única? Será que a tua verdade é diferente da minha verdade? Já começa que é uma falácia, né? Onde a pessoa fala assim, não existe verdade absoluta. Isso é uma verdade? Isso é absoluta? Já mata o cara. Já mata aí, porque fica nessa falácia aí, né? E o relativismo dentro das igrejas tem acontecido, onde cada um acredita no que quer. E aí vai teologia da prosperidade, vai o que tem sido chamado agora dentro da teologia, a teologia do coach, né? Onde pastores se tornam super pessoas preparadas para te tirar do abismo sentimental, né? Não falando mal do coach em si, né? Mas desse relativismo da fé, da própria restauração que o Espírito Santo faz, né? Eu acredito que são ferramentas interessantes, mas que dentro do evangelho tem que se ponderar muito para ver onde cabe ou não, né? Vamos olhar para um lado assim, vamos tentar olhar de uma maneira positiva, assim, vamos tentar salvar esse cara. Vamos dizer que ele tem uma boa intenção, cara. Vamos dizer que talvez a mensagem do evangelho assim não seja tão agradável para o homem hoje. E aí ele pensa assim, cara, eu poderia deixar essa mensagem de uma maneira mais assim bonita, assim, tipo,
se com Jesus eu vou vencer, então venha vencer com Cristo, né? Tipo, tá entendendo o que eu tô... Eu entendo. Eu tô tentando deixar o evangelho mais legal, assim. Cara, se você vier, você vai ser próspero, porque Deus é próspero, é dono do ouro e da prata. Na verdade, até complica, porque assim, eu conheço um ditado que eu ouvi desde criança: de boas intenções o inferno tá cheio, né? Toma. Já começa por aí. Mas é complicado, porque na verdade eu vou perdendo a essência do que é ser igreja ou do que é ser evangelho. Eu dou até sugestão de um livro aqui, a Igreja Frankenstein, do pastor Douglas Succo. Show. Ele fala algo bem interessante, bem no começo do seu livro, que ele fala que a evolução da igreja ela precisa ser de forma saudável. Ela pode se modernizar, mas ela não pode perder a sua essência, né? Quem a igreja é, ou o que ela prega. Ela prega o evangelho, esse evangelho ele não pode ser deturpado. Eu posso colocar os aparatos modernos, agora eu não posso deturpar a mensagem do evangelho, as boas novas. O que é evangelho? O evangelho é a mensagem de salvação. Isso é inegável, eu não posso... inegável e inegociável, né? Eu não posso mudar isso aí, eu não posso tentar atrair as pessoas e falar, não, o evangelho vai ficar mais top, ou mais legal, eu não sei, assim, um termo, mas isso aí é aquilo que Paul Washer já diz, né? Se eu trago pessoas carnais por meios carnais, eu só vou ter pessoas carnais que quando acabar todo aquele aparato, ou quando acabar a fumaça, eles vão embora, porque o que atraiu foi a fumaça, não foi o evangelho, não foi Cristo, né? Das que você viu por aí, acho que graças à internet, graças ao WhatsApp e Facebook, a gente tem acesso aí, digamos assim, a várias fake news dessas. E das mais famosas que tu viu aí, cara, qual que tu dá pra citar, assim? Rapaz, aí... a que mais me assusta, de verdade, é uma que a gente vê muito no meio evangélico, que é o tal de oração contrária. Oração contrária? O que é oração contrária? Oração contrária é o seguinte: eu vou orar, pedir a Deus um carro. Certo. Mas aí você não gosta de mim, aí você vai orar pedindo pra Deus não me dar o carro. Rico. Será que Deus fica lá naquela dualidade brigando? Eita, eu vou ouvir quem? O Reuel ou o Juan? Bora ver quem é que jejua mais, quem é que ora mais. Qual o Deus mais forte, né? O meu é o teu. Duelo dos deuses, né? Outro dia eu tive um duelo desse com um aluno do seminário, onde ele... Um duelo, que beleza. Foi um duelo dos deuses. Ele disse, naquela brincadeira de aluno e tal, ele falou que ele ia orar e que ia acontecer algum problema, não ia conseguir vir dar aula, porque naquele dia seria prova. E eu falei, então ore com força. Eu até brinquei, falei, ore com força, porque faça igual lá os profetas de Baal, se corte, bata, mano, porque se não acontecer nada, a prova vai estar bem difícil. Ele falou assim pra mim, olha, eu sou assim com Deus, hein? Eu falei, então ore, porque se eu for... Né, e fica com aquele duelo, né? Aquela coisa assim, não, meu Deus, minha oração é mais forte. Quem é mais íntimo forte de Deus vai ganhar. É isso. Eu dei aula aquele dia, dei prova, ela não passou. Realmente é complicado isso, né? A gente falou da prosperidade já, né? Um pouco da teologia da prosperidade. Citou aqui, né? A teologia da prosperidade. Ela é fácil atrair porque tu fala, você não vai ter doença, você vai ser próspero, e isso ganha o coração de todo mundo, né? Claro, você não tá nem falando assim, olha, você vai ser salvo. Você tá dizendo, olha, você não vai passar fome, você não vai ter dificuldade, você vai ter isso, aquilo, outro, e você vai atraindo pelas posses, não pelo evangelho, né? E a teologia da prosperidade, ela peca nisso, onde você... É óbvio que nós podemos orar e clamar a Deus pela prosperidade bíblica, existe a prosperidade bíblica, né? Não quer dizer que Deus não vai salvar pessoas que têm dinheiro, não é isso. O problema é quando o dinheiro seja o meu chamariz para o evangelho, quando a prosperidade, ficar livre da dor, ficar livre daquilo outro, isso me atrai, aí eu tô deturpando o evangelho, aí é fake news. Aí um dia o cara fica doente e vai lá no teu gabinete e fala, pastor, eu acho que eu tô em pecado porque eu tô doente, né? Fake news. Eu fali, então Deus tá com raiva de mim. Isso é fake news, né? Mas existem pessoas que estão aprisionadas nisso aí, né? Achando que realmente, se eu tô doente é porque eu pequei, se eu fiz isso ou aquilo outro é porque eu pequei, cara, mas isso aí já aconteceu lá com Jó, né? Você vê lá o texto de Jó fala, os amigos de Jó estão lá acusando ele tá dizendo isso tudo, você tá assim porque você pecou, e ele se justificando diante de Deus, aquela coisa toda, e você vê que não é uma coisa nova, né? Até nos antepassados eu já pensava sobre isso, mas eu prefiro ficar aqui com Gálatas, capítulo 1, verso 6, quando Paulo, escrevendo aos irmãos de Gálatas, que já estavam ali se deturpando, ouvindo falsos deuses, ele fala, olha, admiro de vocês que estejam se afastando tão depressa
daquele que os chamou por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo, né? Então, isso não era só os Gálatas, né? Hoje também temos falsos profetas, falsos líderes que têm anunciado o falso evangelho, né? Um evangelho tabajara, aquele evangelho venha para Jesus que seus problemas se acabaram, né? Não existe isso. É verdade. E um dos problemas deles que também acontece com a gente é quando a gente ainda não entende a diferença de lei e graça, e a gente às vezes quer se auto-justificar, né? Diante da lei e tudo, né? E tentando fazer coisas para agradar a Deus, assim, pensando que vai conquistar a salvação, né? Isso também dilui o evangelho, né? Sim, você tira o Cristo da cruz, né? Quando eu faço qualquer coisa que seja para agradar a Deus ou para que Ele olhe para mim com bons olhos, eu não estou fazendo, sei lá, sabe? Você entende? Eu não estou fazendo para Deus porque eu amo a Deus, mas eu estou com medo da punição de Deus, né? Ele é como se ele fosse um tirano, né? Mas ele é um pai, né? É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Quero agradecer, Juan. Valeu, muito obrigado. Já deixa suas considerações finais aí. Isso aí, valeu, Reuel, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Fake news é algo que deve ser tratado nas igrejas. As igrejas precisam voltar ao verdadeiro evangelho. E qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro o evangelho é o evangelho da reforma protestante, né? A igreja reformada sempre se reforma, e ela se reforma através da palavra, que possamos voltar aos princípios basilares da igreja, né? Que é os 5 pontos da reforma. Falar nisso, você tá com a camisa aí, né? Fato fake. Fato fake. Convicções em tempos de incerteza. Nós precisamos, né? Lá na igreja Wesleyana Central fez um batidão sobre isso, né? Falamos 12 dias sobre algumas coisas que são ensinadas como fake e o que de fato a Bíblia ensina, né? Quem quiser, galera, todas as ministrações foram gravadas, estão gravadas, estão na nossa fanpage IMW, Igreja Metodista Wesleyana Central de Porto Velho. É só acessar lá, temos todas as mensagens falando sobre fato fake, convicções em tempos de incertezas. É isso aí, galera, então já vou me despedindo por aqui, lembrando que a Rádio Reino está no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. É só você procurar lá Rádio Reino. Eu botei que o programa original era Reino em Movimento, o nome ficou muito grande, né? Rádio Reino, rapidinho você digitou lá no YouTube, Rádio Reino. Não se esqueça de se inscrever, dar like e compartilhar pra galera, beleza? Valeu, Reuel, tamo junto. Então, muito obrigado, falou e tchau!